Hoje estamos mais uma vez em Daniel capítulo 9, estamos entrando nessa profecia, que é uma das profecias mais tremendas, mais específicas em termos de anos de duração de toda a Bíblia. Então todo o capítulo 9 é um capítulo muito importante, e essa parte que estamos entrando agora das 70 semanas é uma das maiores, das profecias mais chaves de toda a Bíblia. Na semana passada, na última aula, nós falamos sobre o aparecimento do anjo Gabriel, vários aspectos importantes da vinda desse anjo e o que ele falou, que também servem como chaves. Nós estamos procurando entender, antes de tentar entender alguma coisa sobre as 70 semanas, nós queremos entender algumas chaves importantes, sem as quais a gente pode até ter muito entendimento, a gente pode olhar as tabelas, os mapas, os diagramas, nós podemos ver e entender os anos e saber explicar um monte de coisa sobre essa profecia, mas nós precisamos entender as chaves, e a coisa que já mostramos na última aula é que o próprio Gabriel falou assim: eu vim para dar entendimento. Então, o que nós queremos, obviamente, é entendimento. Nós não queremos conhecimento intelectual. Claro que faz parte estudar, claro que faz parte pesquisar, mas nós queremos realmente um entendimento. E é isso que estamos buscando nessas aulas, antes de entrar para estudar, para detalhar as 70 semanas. Nós queremos ter um pouco dessas chaves. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude a entender aquilo que Gabriel falou que ele veio para dar esse entendimento para Daniel. Nós também precisamos do mesmo entendimento. Senhor Deus, nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Ti, não apenas para ter um momento de revelação, que é maravilhoso, mas a vida de Daniel foi uma preparação. Que a nossa vida seja uma preparação, tanto no estudo, mas principalmente nas atitudes do coração. Que nós possamos ter a mesma motivação de Daniel, de orar em favor do Teu plano. Que esse coração predisposto, esse coração dedicado, embora estivesse na Babilônia, embora estivesse longe da herança, longe da posição certa que o Senhor queria, ele estava com o seu coração no lugar certo. Ele não estava em cativeiro, ele estava no lugar que o Senhor queria. E nós queremos a mesma coisa. Pedimos a Tua graça, a Tua ajuda nesse momento, mas em cada momento da nossa vida, que a nossa vida também seja como Daniel, direcionada para o Teu grande plano de redenção. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso texto hoje é Daniel 9, 24. Esse é o versículo que nós vamos focar especificamente, para quem está ansioso para saber exatamente como que é as 70 semanas. Primeiro, eu gosto sempre de falar que eu não tenho essas respostas, eu não sei, tem muitas coisas que estão em aberto. O próprio Daniel, na posição dele, entendia menos do que nós, porque Daniel tinha menos visão do que ia acontecer na história. Nós vemos muitas coisas que já aconteceram, então para nós é um pouquinho mais fácil a gente ver na verdade a gente fala 70 semanas, a grande questão é a última semana, porque as 69 das 70 semanas já aconteceram. Então a gente quer entender, faz parte, é muito importante entender como essas 69 semanas contribuíram para o plano de Deus, mas o que interessa para nós agora é a última semana. Mas antes de entrar nessa parte, nós realmente queremos hoje nos debruçar sobre o versículo 24, que eu considero
um dos versículos mais importantes. É difícil fazer essas comparações. Qual o capítulo mais importante? Qual que é a revelação mais importante? Qual que foi a profecia mais importante? Bom, no momento a gente está estudando Daniel 9, então a gente cava, a gente se aprofunda um pouco nisso, então a importância desses textos vem mais à tona. Mas realmente, o Daniel 9, 24 é um versículo muito importante na Bíblia, porque quando nós queremos ter uma visão daquilo que Deus quer fazer, qual que é o propósito da redenção, Deus enviou seu Filho Jesus para que nós pudéssemos não ir ao inferno e estar com Ele no céu eternamente. É uma verdade, mas é uma verdade muito incompleta em termos da revelação de Deus nas Escrituras, porque Deus tem todo um plano envolvendo a terra, a criação, a restauração, o que ele tinha em mente quando ele colocou o primeiro casal no Jardim do Éden. Então, quando nós queremos um versículo para falar sobre vários aspectos, claro que um versículo nunca vai ser completo, vamos encontrar outras complementações, mas em um versículo aqui, Daniel 9, 24, nós temos uma síntese, uma explicação, um resumo daquilo que Deus quer fazer na redenção. Então é muito importante nós gastarmos algum tempo nesse versículo. Então vamos ler. O contexto, nós vimos que quando Gabriel veio falar com Daniel, ele ainda estava orando, quer dizer, ele estava falando com Deus quando Gabriel apareceu a ele e falou que ele veio, no versículo 22, para dar entendimento, para ele realmente entender o sentido. Se o que ele fosse falar fosse muito simples, ele não ia falar, Daniel, eu vou te explicar algumas coisas, mas você precisa ter entendimento, você precisa compreender isso que eu vou falar, justamente porque tinha muita coisa incluída ali que não era tão fácil para a mente natural entender plenamente. Então, versículo 23 termina falando assim, portanto, considera a mensagem e entende a visão. Na verdade, Gabriel não mostrou uma visão. Nesse momento ele não viu os animais, ele não viu nada, ele não teve visão, mas ele está usando visão no sentido da palavra revelada, a palavra que Deus mandou entregar por meio de Gabriel. Então, versículo 24. 70 semanas estão determinadas ou decretadas. Isso é uma decisão de Deus. Deus já preordenou, Deus já preparou todas as coisas, Ele tem um cronograma. Então, por isso que essa revelação, essa profecia aqui é tão significativa, porque aqui não estamos falando sobre um pedacinho do plano de Deus. Ao tempo que os descendentes de Abraão vão ficar no Egito, 400 anos. Ao tempo que os filhos de Israel vão ficar no deserto, antes de entrar na terra prometida, 40 anos. O tempo que o povo ficaria no cativeiro, 70 anos. Essas profecias, esses tempos determinados que Deus mostrou em outros momentos, foram partes pequenas, ou só um pequeno recorte do plano de Deus. Essas 70 semanas, por isso que hoje nosso foco é para quê? Qual o propósito das 70 semanas? Ele falou assim, 70 semanas, tá? Mas para entender essas 70 semanas, depois nós vamos falar em outras aulas sobre algumas, não vou entrar em detalhes, mas existem outras interpretações para muitos estudiosos, não são poucos, para muitos estudiosos, as 70 semanas todas, a última semana, tudo já acabou, já se cumpriu. Mas qual é a chave? Eu não estou dizendo que eu tenho a chave, que eu sei qual que é a chave, mas pelo menos eu acho que nós podemos, tem aqui algo muito específico. Antes de Gabriel falar,
então tem 70 semanas, vai acontecer isso, isso, isso. Gabriel explicou, e veja que é uma profecia curta. Nós temos aqui 4 versículos, 24, 25, 26, 27. 4 versículos, na verdade 3, né, os últimos 3, que vão explicar as 70 semanas. Mas esse primeiro versículo dos 4, ou seja, 25% da profecia, era para falar para que serviam. Essas 70 semanas é para delinear o quê? Como já expliquei, as outras profecias de tempo tinham a ver com uma parte. 400 anos é muito tempo, mas a profecia que Deus deu para Abraão em Gênesis 15 foi uma profecia que abrangeu uma parte do plano de Deus. Qual seria o tempo que a descendência dele ia ter que esperar no Egito antes de entrar na Terra Prometida? Mas aqui Gabriel está explicando, olha, eu vou falar para você, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre... Então, nós queremos ver o que é que Gabriel fala. Essas 70 semanas correspondem a quê? Essas 70 semanas vão nos levar até onde no plano de Deus? Vai nos levar até mais um pouquinho só? Ou essas 70 semanas vão abranger o plano de Deus na terra até o final? Então, essa é o nosso assunto hoje, né? 70 semanas estão decretadas, determinadas. Então, ele vai dar seis aspectos, 6 partes do propósito das 70 semanas. Ele vai dar 6 partes. Mas antes de falar sobre as 6 partes, vamos ler o restante dessa frase. 70 semanas estão determinadas ou decretadas sobre o teu povo. Ele está falando com Daniel. Quem é o povo de Daniel? O povo de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. É muito legal quando você observa, tem um diálogo muito famoso, tem uma troca muito famosa entre Moisés e Deus, lá no livro de Êxodo, principalmente no capítulo 32, quando o povo cometeu aquele grande pecado do bezerro de ouro, e Moisés fala, ó Deus, o Senhor não pode deixar o teu povo que tu tiraste do Egito. E Deus fala assim, então, Moisés, o seu povo, né, que você está liderando, que você foi à frente. Então, é muito interessante porque Moisés se tornou tão unido com Deus que Deus podia falar com Moisés. É o teu povo, Moisés. E Moisés, ele carregou aquele povo no coração e no ombro a ponto de dizer, Deus, se o Senhor vai fazer alguma coisa com este povo, que é o teu povo, é o meu povo, mas tira o meu nome do livro da vida, mas fique com este povo, não abandona este povo. Então, Daniel acabou de fazer essa linda oração que vimos aqui nesse capítulo 9, em que ele dizia, Deus, nós pecamos, nós somos falhos, nós não guardamos aliança, mas Deus, por causa do teu nome, por causa da tua justiça, por causa da tua cidade. Então, é muito interessante Daniel dizer para Deus, é tua cidade. E Gabriel vem no nome de Deus e fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, a cidade de Daniel. Daniel nunca mais, pelo que nós entendemos, Daniel nunca mais viu essa santa cidade, ele morreu fora dela, mas Deus estava falando, Daniel, esta cidade que é minha, é tua também. Então, é uma das grandes chaves, isso aqui, nós sempre fazemos referência a isso, eu não vou parar aqui, eu só quero chamar a atenção. É um grande assunto, é um assunto que é interpretado de maneiras muito divergentes hoje,
quando Gabriel fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, eu entendo que ele está falando sobre o povo de Daniel, que é Israel, e sobre a cidade de Daniel, que é Jerusalém. Muitas pessoas hoje interpretam isso espiritualmente. Então, como Jesus veio na nova aliança, ampliou, permitiu a entrada dos gentios, formou a igreja. Então, para muitas pessoas, para muitos cristãos, para muitos teólogos, para muitos mestres, professores da Bíblia, isso significa que são 70 semanas para Deus cumprir o propósito dele para o povo todo, para esse novo povo. E é claro que nós não podemos ignorar isso. Realmente nós fomos enxertados, nós fomos incluídos. Mas quando Gabriel vem e fala 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, isso significa que essa profecia, e nós vamos ver isso melhor mais na frente, quando a gente começar a falar mesmo sobre a última semana e sobre o cumprimento final de todas as coisas, é importante entender que essa profecia, ela diz respeito ao plano de Deus em relação a Israel e a Jerusalém. Jerusalém, que faz parte de Israel, mas que tem também, assim, dentro do propósito de Deus para o povo e para a terra de Israel, Jerusalém também tem um papel muito especial, a capital, é o lugar da morada de Deus. Então, esta é uma chave. Evidentemente, eu estou reconhecendo que outras pessoas têm outra interpretação disso, mas no meu entendimento, isso significa representa uma chave para, assim, essas 70 semanas, eu vou calcular, eu vou relacionar essas 70 semanas em relação a quem? Em relação a Israel e Jerusalém, porque isso é o que Gabriel disse para Daniel. Naquela época, Daniel ainda não sabia como que ia acontecer essa nova aliança com a inclusão de gentios e tudo mais, mas Gabriel não fez confusão, ele não estava brincando com Daniel, dizendo, tua cidade, teu povo, mas depois nós vamos ver que, na verdade, não tem muito a ver com Israel, isso é mais com o povo de Deus em toda parte. Deus não tem mais cidade, Deus não tem mais terra, Deus não tem mais propósito para esse povo. Isso é chamado teologia da substituição, e nós cremos que Deus realmente ampliou, é simples, mas é complexo, porque é simples porque Deus incluiu os gentios no seu propósito, ele nos enxertou, nós nos tornamos filhos de Abraão. Mas é complexo porque quando ele nos incluiu, quando ele nos enxertou, ele não eliminou o propósito específico, as profecias específicas que Deus tinha dado para todos os profetas do Antigo Testamento, para os patriarcas, para Abraão, para Davi. Deus não invalidou isso. Deus nos incluiu, mas existe algo muito específico que precisa acontecer, e essa profecia das 70 semanas, então estou começando hoje com essa chave. 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel. Daniel estava orando para isso. Daniel estava orando por causa do cativeiro do povo de Israel, do povo de Judá e de todo Israel, porque Daniel inclui as outras tribos também na oração dele. Então, Daniel estava orando pelo seu povo, pela aliança de Deus com a nação de Israel, e desejando e buscando o cumprimento das promessas de Deus. Então, essa é a primeira chave. Como eu disse, não dá para entrar mais fundo nisso agora, porque nós queremos continuar aqui adiante. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade. Agora vem os 6 objetivos, seis coisas que Gabriel passa para Daniel como para que as 70 semanas? Para quê? Essas 70 semanas
que depois também eu vou explicar melhor, assim, 70 semanas, são 70 semanas, cada semana de 7 dias? Não, são 70 semanas de anos. Mas numa próxima aula eu vou explicar melhor com que base, por que nós entendemos que as 70 semanas representam 490 anos, né? São 70 conjuntos de 7 anos, 70 vezes 7, 490 anos, né? Então, já de cara, depois eu vou mostrar aqui nessa folha, mas já de cara tem algo que não foi muito jóia para Daniel saber, porque Daniel estava orando dizendo: Deus, eu descobri pela profecia de Jeremias que os 70 anos estão acabando, o cativeiro está acabando. E a primeira coisa que Gabriel diz ele só faltou dizer assim: Daniel, você estava muito feliz que eram 70 anos e que está acabando já. Mas eu quero te dizer que agora faltam mais 70 semanas, mais 490 anos. E quando a gente descobrir o que representam esses 490 anos, na verdade se transformaram em, desde Daniel até agora, 2.500 anos. Então, pense bem, Daniel estava orando e confiado na profecia, assim, alegre de que a profecia dizia que o tempo do cativeiro estava acabando. E Gabriel vem com uma notícia de que tem um tempo muito maior. Não que o cativeiro não estivesse acabando. Ele explica isso nas 70 semanas. Vai ter uma reconstrução. Vocês vão voltar para a terra. Realmente, os 70 anos estão acabando. E vai haver um retorno para a terra, vai haver uma reconstrução da cidade e uma reconstrução do templo. Então, Daniel estava certo, né, nisso, a profecia estava certa, mas Deus deu a Daniel um entendimento. Imaginem só, nós que já passamos, né, estamos depois de todo esse tempo que passou, a gente está assim, para nós não é choque. Ainda bem que tudo não acabou lá naquela época, porque a gente não teria nem nascido. Mas hoje nós também temos um entendimento. O que vai acontecer? E Gabriel veio e deu assim um entendimento totalmente novo. Eu até coloquei aqui embaixo, na folha aqui, assim, Daniel tinha uma compreensão de um círculo pequeno, de um tempo pequeno, que eram 70 anos, e Gabriel veio para ampliar esse círculo, para ampliar esse entendimento do plano de Deus. Daniel, não são apenas 70 anos que estão acabando, para realmente responder à sua oração. Para responder à sua oração, é necessário que tenha um tempo maior agora, e você precisa de entendimento, e nós que estamos agora, tanto tempo depois, nós também precisamos de muito entendimento, do entendimento do alto, para realmente ter uma ideia mais clara do que Deus queria falar. Então ele falou sobre 70 semanas, e é sobre teu povo, tua santa cidade, para fazer 6 coisas. Quais são? Fazer cessar a transgressão. Cessar. Dar fim aos pecados. Segundo. Expiar a iniquidade. Então essas 3 primeiras são muito interligadas. E até a quarta vai, assim, todas elas fazem parte de um todo, né, de um mesmo pensamento. Mas não são 6 coisas totalmente diferentes, assim, nada a ver um com o outro. Não, são 6 coisas que são muito relacionadas, mas claro que tem aspectos diferentes em cada um. Então vamos lá. As 3 primeiras coisas, todas a ver com o pecado. Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Então, as 3 coisas se resumem em
vai acabar o pecado. E lembre que a oração de Daniel focou muito em pecado. Mais de 10 vezes nessa oração, ele fala: Senhor, porque nós pecamos, nós transgredimos, nós cometemos iniquidade, nós quebramos a tua lei, nós não ouvimos os teus profetas, nós não seguimos a Torá, as instruções que o Senhor nos deu nas Escrituras, nós não fomos fiéis. Então o foco principal da oração de Daniel é: o que é que o Senhor vai fazer com o pecado? Porque a ideia do cativeiro não era, talvez a maioria do povo de Israel não entendesse isso, mas Daniel entendia que não é assim, sabe, alguém comete um crime, então ele tem que ir para a cadeia para ficar lá 20 anos, para pagar o castigo, para pagar a pena do crime dele. E como nós bem sabemos, o tempo na prisão não muda o coração do criminoso. Muitos criminosos saem da prisão, às vezes até pior do que quando entraram. Então, o tempo em si, o castigo do tempo, não muda o coração. 70 anos de cativeiro, e essa foi a angústia de Daniel na oração, que no versículo 9 e 13, ele fala: contudo, depois de tudo que o Senhor mandou sobre nós, nós ainda não estamos buscando, nós ainda não nos convertemos. Então Daniel reconhece não só que o juízo de Deus foi justo em enviar para o cativeiro, como ele tinha prometido na lei, mas ele está dizendo: o pior é que nós não tivemos uma mudança de coração. Então, como Daniel estava buscando a Deus sobre isso, e eu creio que isso tem que ser uma oração, claro, gerada pelo Espírito Santo, mas isso deveria pesar no nosso coração hoje. Que as coisas que estão acontecendo no mundo, e especificamente na igreja, por causa das nossas transgressões, porque ainda que nenhuma nação hoje seja uma nação de aliança com Deus como era Israel, não existe, né? Estados Unidos, Inglaterra, vários países. Aqui no Brasil a gente gosta de falar, né? O Brasil é do Senhor Jesus, nós somos o povo dele, ele que governa, nós queremos que sejamos a nação que tem o Deus como Senhor, mas nenhuma nação hoje, nem Israel, que o povo está lá na terra novamente, nem eles têm Deus como Senhor, não é uma teocracia, não existe nenhuma teocracia, não existe nenhum povo, nenhuma nação hoje que possa dizer: nós temos uma aliança com Deus, nós fizemos uma aliança e Deus vai nos castigar. Claro, existem coisas que Deus faz, Deus traz juízos sobre as nações, por causa do pecado, mas todas as nações. Então, quando nós oramos ao Senhor e dizemos: Deus, o que está acontecendo na economia? Nós temos passado por vários anos de crise no Brasil, e na verdade a história é uma repetição, às vezes melhora um pouquinho, depois entra em crise de novo. A história é um ciclo de crises, porque o povo, nós não somos fiéis ao Senhor. Então, quando nós oramos e pedimos: Deus, tenha misericórdia do Brasil, ou pessoas em outros países, quando pedem a Deus, nossa oração tem que ser essa de Daniel: o Senhor tem feito cair sobre nós tempos difíceis de economia, tempos difíceis de política, agora uma pandemia no mundo inteiro. Essas coisas que têm efeito sobre a nossa vida, sobre a vida de uma nação, coisas que têm acontecido nas igrejas, coisas que acontecem em igrejas específicas, congregações específicas, uma divisão. Você percebe claramente: Deus está julgando, Deus está pesando a mão, Deus não está prosperando. Agora, o que eu quero enfatizar é:
nossa oração tem sido: Deus, não é apenas um castigo que vai mudar nosso coração. Não é uma disciplina, não é um tempo de pandemia que vai mudar o coração. A grande maioria das pessoas sai da pandemia como entrou. Pode ser nós. Nós podemos passar, todo mundo está esperando a vacina, todo mundo quer que passe esse tempo e que a gente tenha liberdade, que a gente consiga prosperar e trabalhar e ganhar dinheiro e ter liberdade de culto e tudo mais, as escolas funcionarem normalmente. Nós queremos uma vida normal, mas nós estamos preocupados com o fato de que o cativeiro, o tempo de disciplina está acabando e nós não mudamos o nosso coração. Então, essa era a preocupação de Daniel, essa foi a oração dele. Deus, o que é que o Senhor vai fazer? O Senhor é justo, nós pecamos e nem nos arrependemos ainda. E o que o Senhor vai fazer? Então, como essa era a grande preocupação de Daniel, claro que é a preocupação de Deus, percebe como Gabriel traz uma resposta lidando exatamente com essa questão. E ele falou assim: bom, Daniel, 70 anos não curaram o teu povo. 70 anos não curaram. Agora eu vou te dar um entendimento. Para que haja uma solução final, para que haja uma plena redenção, que essa é a palavra que a gente usa muito para dizer, desde o pecado, desde o jardim do Éden, Deus está focado no plano de redenção. E o plano de redenção não é nos tirar da terra e nos levar para o céu. O plano de redenção é restaurar a terra, renovar a terra e voltar à posição. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, ele tinha um propósito para eles. Aí eles pecaram, caíram fora do plano de Deus, e o plano de redenção é para nos trazer de volta. Mas quando ele nos trouxer de volta, aí ele vai desenvolver aquilo que ele quis fazer no início, que era encher toda a terra com a imagem de Deus, que era ter realmente uma terra renovada, restaurada, toda a criação servindo para o propósito original. Então, o que Gabriel está dizendo? Daniel, você fez uma oração muito profunda. Você pediu a Deus para resolver o problema do pecado. Então eu vou te explicar, 70 semanas. E olha assim, isso aqui, gente, é algo que deve nos comover muito. Eu não sei se isso toca no seu coração, não sei se isso toca no meu coração. Mas pensar em acabar com o pecado. Acabar com o pecado. Eu vou só fazer uma pequena distinção entre esses três termos, né? Fazer cessar a transgressão. No original tem um artigo, como tem aqui em português, mas para fazer cessar a transgressão, o pecado. O grande pecado é rebeldia contra Deus. Israel sempre estava se rebelando contra Deus, nós também estamos sempre nos rebelando contra Deus, nós achamos que temos um entendimento melhor do que Deus sobre o que deve e não deve ser feito, nós temos os nossos pensamentos, nós seguimos os nossos caminhos e isso se chama a transgressão. E é uma transgressão coletiva. Então, essa aqui é a transgressão, a rebeldia do povo de Israel. Agora, a segunda coisa é dar fim aos pecados. Aqui sim é plural e dá mais a ideia de individualidade. Então, dar fim aos pecados. E a terceira coisa é expiar a iniquidade. Então, ele fala de acabar com a rebeldia, acabar com a prática de pecados, mas também
ele fala de resolver a questão de expiação. O que é expiação? Porque você pode falar, o criminoso, por exemplo, né, usando essa ideia assim da lei, do crime, dos delitos assim na sociedade civil, imagine alguém que tenha roubado, que tenha matado, que tenha praticado delitos sérios e aquela pessoa tivesse realmente uma mudança total de vida, e que tivesse algum jeito do juiz ou da sociedade saber que não, ele não vai praticar nunca mais, ele realmente, isso é uma coisa que a gente não tem como saber, mas imagine que soubesse assim, que pudesse ter certeza que um criminoso não fosse assim, não, realmente de hoje em diante ele é diferente, ele mudou, a gente não precisa mais se preocupar porque ele não vai cometer mais crimes. Mas tem um problema sobre os crimes que ele já praticou. Ele é culpado. Os crimes, os pecados trazem consequências. Os pecados trazem maldições, trazem castigos sérios. Então, mesmo que a pessoa fale, né, nos primeiros dois pontos, vai acabar toda a rebeldia e vão acabar os pecados individuais, as pessoas vão viver de uma forma santa. Mas e os pecados que já foram cometidos? Então, por isso que ele fala, vai expiar a iniquidade. E porque Deus sempre assim, tem muitos e muitos textos na Bíblia que falam a respeito daquilo que vai acontecer como consequência até dos pais sobre os filhos, até a terceira, quarta geração, existem consequências. O sangue de Abel clamava a Deus por justiça. Então existem consequências do pecado. Então, quando ele fala sobre expiar a iniquidade, ele está falando, vai acabar, não vai mais ter maldição, não vai ter mais culpa, não vai ter mais necessidade de um castigo, de uma disciplina de Deus por causa dos pecados já cometidos, porque as iniquidades, os pecados serão expiados. Então, nós às vezes entendemos que Jesus morreu na cruz e fez isso realmente por nós, mas às vezes nós não compreendemos a necessidade de ter essa expiação também coletivamente. Deus perdoar a Alemanha por tudo que fez na Segunda Guerra, Japão, e eu estou dando alguns exemplos, assim, eu falei desses dois países, não que sejam piores, porque todos os países europeus fizeram coisas, o Brasil que matou índios, escravizou os negros, assim por diante, assim, nós temos muitos pecados coletivos, nós temos muitos pecados que pesam sobre a nação, pecados de aborto, pecados de injustiça, de corrupção. Então nós temos muitos pecados coletivos. E o que Deus está falando através de Gabriel 70 semanas são determinadas para resolver essas questões todas. Claro que uma grande parte do cumprimento dessa profecia foi a primeira vinda de Jesus, que nós vamos ver depois, nas 70 semanas, ele fala sobre isso. Essas 70 semanas, o cumprimento disso, um grande passo e uma grande parte do cumprimento dessa profecia foi na primeira vinda de Jesus. Só que quando nós olhamos como essas 6 coisas tratam de algo definitivo, ele fala para fazer cessar a transgressão. Vai limpar, de uma vez por todas, não vai ter mais. Dar fim aos pecados. Ele está dizendo, a redenção, o que Deus tem planejado, é algo que nós, como cristãos, nós temos entendido que Jesus morreu na cruz, resolveu o problema do pecado de uma vez por todas, e isso é verdade, mas nós precisamos continuar entendendo que a obra de Jesus na cruz será consumada
pela segunda vinda. Porque ainda essa obra de Jesus na cruz não foi evidenciado, assim como as Escrituras falam, que Jesus venceu sobre todos as potestades, sobre todos os principados, mas ele está sentado à destra de Deus, esperando ainda que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então, essas 6 coisas tratam realmente de algo muito definitivo, muito completo. A primeira vinda foi um passo enorme nessa direção, mas, como nós sabemos, a obra de redenção só será completa na segunda vinda. Por isso o nosso anseio pela segunda vinda. Então, essas 6 coisas nos levam até o final, não até a primeira vinda apenas, mas nos levam até o final de todas as coisas, porque só assim vai fazer cessar a transgressão. Então nós temos as 3 primeiras coisas, que os primeiros 3 aspectos falam de pecados, né? Acabar com a rebeldia coletiva, acabar com os pecados e fazer expiação pela iniquidade. Agora vamos falar sobre as outras 3 coisas, porque essas 3 são, vamos dizer assim, negativas, né? Eliminar o pecado, acabar com tudo que estava sendo praticado de forma errada. Deus vai varrer, Deus vai limpar a terra do pecado. Ele vai renovar, não só renovar de poluição, de coisas externas, ele vai renovar a terra do pecado. Esse pecado que entrou e que permeou e que domina vai ser vencido uma vez por todas. Agora, as outras 3 coisas são mais positivas. Então, a 4ª coisa é trazer a justiça eterna. Trazer justiça eterna. Então, não é só parar de pecar, é ter prática da justiça, e é uma justiça eterna, é uma justiça completa. Então, tudo que Deus queria com os 10 mandamentos, as leis e ordenanças do Antigo Testamento, só para dar um exemplo de como assim até os 10 mandamentos são eternos, são completos, mas muitas coisas que temos das ordenanças de Moisés, o próprio Jesus falou, porque Moisés tem vários exemplos, né? Mas vamos usar um que Jesus citou, que é o divórcio. Quando perguntaram para Jesus, quando Jesus falou que não era para ter divórcio, aí os discípulos perguntaram, mas como que Moisés permitiu? Como que isso está lá, que Moisés falou que podia ter divórcio? E Jesus respondeu dizendo que aquela lei, aquele mandamento foi dado como algo temporário. Ele falou assim, isso foi dado por causa da dureza dos seus corações. E nós podemos colocar várias coisas nesse sentido. Eles ainda praticavam escravidão, tinha várias coisas que no Antigo Testamento não eliminou completamente, porque Deus estava mostrando como caminhar em direção à justiça. Na nova aliança nós temos, né, muitas coisas que Jesus falou, que os apóstolos falaram, que nos mostram o caminho certo, mas justiça eterna é plenitude, não vai ter mais coisas temporárias, mais ou menos, né? Estamos chegando mais perto, mas realmente é algo que traz a ideia de justiça completa, justiça como Deus é justo. Então, essa é a 4ª coisa. A 5ª é selar a visão e a profecia. Então, esse é o sentido, assim, de que vai selar, vai fechar, porque não no sentido... Daniel foi ordenado várias vezes a selar o livro, porque aquilo ainda era para um tempo futuro. Não é selar nesse sentido. Ele falou, 70 semanas estão determinadas para chegar ao fim. Lembra que Paulo falou em 1 Coríntios 13... profetizamos em parte, mas um dia virá o que é completo, e nós vamos conhecer como somos conhecidos, ou seja, não vai precisar mais de profecia.
Alguém não vai enxergar um pouquinho mais que os outros e falar para os outros, eu estou enxergando que tem alguma coisa ali na frente, mas todos conhecerão. Né? A nova aliança de Jeremias 31, todos me conhecerão. Então, selar a visão e a profecia significa isso, que vai completar tudo que foi profetizado. Vai encerrar a profecia, porque tudo se cumprirá. E, finalmente, a sexta coisa é para ungir o Santo dos Santos. Então, Daniel orou várias vezes, ele cita na oração dele, ele fala a respeito do santuário, da casa de Deus, né? Então, a preocupação, uma das grandes preocupações, grandes focos de Daniel na sua oração olha só a casa de Deus que está em ruínas. Versículo 17, ele fala, ouve a oração do teu servo, as suas súplicas, sobre o teu santuário desolado, faze resplandecer o teu rosto. Então, ele fala a respeito da casa de Deus, né, porque ele se preocupa com esse aspecto, assim, de onde Deus mora, de como, e isso é essencial para o plano de Deus. E Gabriel está colocando para acabar com a transgressão, acabar com todos os pecados, ter a justiça eterna, acabar com a visão, né, assim, cumprir, né, toda a visão, a profecia, para ungir o Santo dos Santos, assim, Deus habitando conosco, como vemos em Apocalipse 21 e 22. Então agora nós vamos, então essas são as 6 coisas. A conclusão é que essas 6 coisas mostram que as 70 semanas não foram determinadas para uma parte do plano de Deus. Isso aqui não é como nenhuma outra profecia de tempo. Todas as outras profecias de tempo eram coisas muito parciais, muito limitadas, um recorte pequeno do plano todo de Deus. Não, esse aqui Gabriel está falando, eu estou falando sobre 70 semanas que vão nos levar até esse ponto. Então, a grande chave, eu estou falando sobre 2 grandes chaves hoje. A primeira que é sobre o povo e a cidade de Daniel. Isso é muito importante para entender. E a segunda coisa é que essas 70 semanas estão determinadas sobre o povo e a cidade de Daniel para que acontecesse algo completo, justiça eterna, a unção do Santo dos Santos, em que o verdadeiro príncipe vai entrar e habitar entre nós. Então é algo muito completo, muito maior do que aquilo que Daniel estava pedindo inicialmente. Então, nós vamos ler, eu tenho muitos textos que a gente poderia falar, citar sobre cada um desses pontos, mas nós vamos falar um pouquinho sobre algumas profecias. Eu quero ler algumas profecias, a maioria coisas do Antigo Testamento, para entender em outros textos como Deus estava prometendo. Isso que Gabriel veio falar assim, 70 semanas estão determinadas. Nós temos vários outros textos que confirmam, que mostram como esse é o propósito de Deus. O plano de Deus é para a redenção completa. Então, eu estou enfatizando muito esse ponto, porque senão nós não podemos entender as 70 semanas. Se a gente entender alguma coisa, nós vamos estar tirando do contexto. Então é muito importante entender, esse é o contexto do propósito de Deus. Esse é o contexto do que Daniel tinha muito mais entendimento do que a maioria de nós, ou do que todos nós nas nossas orações. Mas
eu poderia ter feito um círculo bem maior, mas assim, eu mostrei esses 2 círculos aqui, um círculo pequeno que Daniel estava entendendo que os 70 anos do cativeiro era um tempo em que Deus queria resolver o problema do pecado do seu povo. Mas Gabriel veio mostrando um aspecto muito maior, muito maior. Então, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos dentro do propósito de Deus, e eu tenho um anseio muito grande por isso, oração de acordo com o plano de Deus. Eu quero que as minhas orações não sejam orações daquilo que eu quero. Deus é maravilhoso, Ele quer saber o que eu quero. E todas as coisas, entre aspas, pequenas, fazem parte. Daniel pediu várias coisas aqui na oração dele, mas o que ele estava pedindo, Daniel já estava indo muito além assim, só assim, nós estamos no cativeiro, sendo oprimidos, nós queremos que o Senhor nos liberte. Daniel estava indo muito além para dizer: Deus, é tua causa, é tua cidade, é o teu nome, é tua aliança. Então, quando nós começamos a orar, ainda que nossa visão seja curta ainda que nós tenhamos dificuldade para entender com mais plenitude sobre o plano de Deus, quando nós começamos a orar dentro do plano de Deus, Ele revela mais. Então esse aqui é um grande exemplo de como Daniel tinha uma visão do plano de Deus, relativamente pequena, mas Gabriel veio e ampliou. Daniel começou a ver, pela revelação que veio com Gabriel, ele teve uma visão muito mais ampla. E olha que ele já tinha tido a visão do capítulo 7, do capítulo 8, mas principalmente do capítulo 7, mostrando o Filho do Homem chegando nas nuvens. Daniel recebeu uma visão de alguns aspectos do plano de Deus, mas Deus começou a mostrar muito mais. E eu tinha terminado aquela parte da oração de Daniel falando assim: Daniel estava orando de acordo com o plano de Deus, mas faltava algumas coisas. Então, como que Deus, ele falou assim: Deus, nós pecamos, mas o Senhor é justo. Mas Deus começou a mostrar com essa revelação das 70 semanas, ele começou a entender sobre várias, pelo menos, sementes, que Gabriel não explicou o que é expiação, como é que vai ser a expiação, mas a revelação das 70 semanas trouxe um entendimento muito mais amplo do plano de Deus. E esse é o ponto que a gente quer enfatizar. Então eu vou ler alguns textos nos profetas. Eu vou começar em Jeremias 29, falando até mesmo dessa profecia dos 70 anos, porque eu queria que a gente lembrasse de um aspecto importante aqui. Como muitos outros textos, esse texto de Jeremias 29 é conhecido, é citado, mas muitas vezes aplicado fora do seu contexto original, então é importante a gente entender isso. Jeremias 29 é uma carta que Jeremias escreveu para aqueles que já tinham ido para o cativeiro, e tinha gente profetizando que o cativeiro ia durar, aquilo foi no começo, que ia durar poucos anos, e Jeremias foi enviar um recado de Deus dizendo que esse tempo vai ser bem mais, e foi aqui que ele falou que eram 70 anos. Ele já tinha falado isso no capítulo 25, mas ele fala de novo aqui que serão 70 anos, versículo 10, 29 e 10. Assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Até então era uma palavra de disciplina, de castigo. Mas quando passarem 70 anos, eu vou atentar para vocês e vou cumprir a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. E aqui que é o versículo que todo mundo gosta de citar. Pois versículo 11, eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor,
planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então, passados 70 anos, passado o processo da disciplina, feito aquilo que Deus queria fazer, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E é isso que Daniel estava fazendo. Nem todos estavam fazendo isso. A gente não tem nem notícia de outros que tenham feito isso, mas talvez tivessem outras pessoas também que estavam colocando o coração para buscar a Deus com toda a intensidade. Versículo 14: serei achado de vós, diz o Senhor, farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, essa é a profecia que gerou, uma das partes de Jeremias, que gerou a oração de Daniel. Mas eu queria ler aqui porque o objetivo do cativeiro era entender que o cativeiro foi permitido, foi causado, foi determinado por Deus. Então, tudo que nós passamos, coletivamente ou individualmente, tudo que nós passamos, é Deus como Pai, tratando conosco e procurando nos levar a um lugar, porque o plano de Deus para nós é de paz, é de prosperidade, é de frutificação. Prosperidade para Deus tem um significado, sim, de estar vivendo plenamente, de viver o propósito de Deus para nós. Então, o plano de Deus para o seu povo e o plano de Deus para nós hoje é que nós possamos chegar ao lugar que Ele deseja. Imagine o povo na época de Daniel. Ele podia olhar para eles e falar assim: olha, está tudo errado, continua tudo errado. Só que Deus prometeu. Então, essas promessas, a promessa das 70 semanas, é um tempo determinado por Deus, em que Deus vai fazer cumprir o seu propósito. Agora, eu enfatizei bastante que as 70 semanas, o tempo das 70 semanas, era um tempo relacionado com o povo de Daniel, com o povo e a cidade de Daniel. Só que nós, como parte do povo de Deus, como parte do propósito de Deus, nós também somos incluídos, porque acabar com a transgressão, acabar com toda a iniquidade, trazer justiça eterna, claro que isso é para todos, não é só para o povo de Daniel. Então, agora nós vamos ler alguns textos que confirmam essas promessas de Deus. Eu não vou, já expliquei, né, cada item, então não vou parar muito em cada texto, mas gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Isaías 45, versículo 17. Mas Israel será salvo pelo Senhor com eterna salvação. Jamais serão envergonhados ou confundidos em toda a eternidade. Então, eu estou lendo, vou ler alguns textos que falam dessa consumação. Por isso que eu falo assim, Daniel 9, 24 é um versículo singular, porque ele condensa em um versículo algo que nós temos em vários outros textos que cada um tem uma parte, mas em um versículo ele reúne tudo isso que Deus quer fazer. Versículo 25, 45, 25. Mas no Senhor toda a descendência de Israel será justificada, ou serão justos, e nele se gloriará. Então, são promessas de Deus para uma salvação que não é parcial. E a nossa salvação em Jesus, ela é completa. Jesus comprou algo completo para nós, e essa salvação vai alcançar o povo de Israel. Mas o que eu quero mostrar é que, mesmo para nós, que já aceitamos o que Jesus fez na sua primeira vinda,
essa manifestação de uma salvação eterna não aconteceu ainda. Então isso faz parte da nossa esperança. Oséias, capítulo 14. Oséias 14, versículo 4. Deus prometendo: eu sararei a sua apostasia. Lembra, essa é a grande transgressão, essa é o primeiro item daquela lista que Gabriel mostrou, assim, que vai fazer cessar a transgressão, com o artigo definido, que significa é uma transgressão específica, que é a rebeldia contra Deus, que é se afastar dos caminhos de Deus. E Deus está prometendo: eu sararei a sua apostasia. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho. Né? E ele fala que eles nunca mais vão sair, né? que eles vão abandonar a idolatria permanentemente, que é algo que vai acontecer de uma forma perfeita, não é mais ou menos, não é assim, restaurar para cair de novo. Né? Então, essas 70 semanas é para chegar nesse ponto que ele está falando aqui. Isaías 30, versículo 26. A luz da lua, Isaías 30, 26, a luz da lua será como a luz do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Então vemos aqui quanto que ele está dizendo, vai ter algo permanente, vai ter fazer cessar a transgressão, acabar com os pecados, né? Vai acontecer isso. Isaías 60, primeiro Isaías 40, vamos aqui, Isaías 40, versículo 1, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada. Então está profetizando sobre um dia, sobre um momento. Isso aconteceu potencialmente pela morte de Jesus, mas isso não aconteceu ainda. Então ele fala pode bradar, pode tocar a trombeta, a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Eles já passaram por muita tribulação, mas sabemos que a tribulação em si não paga os pecados, né? E que precisa realmente ter essa expiação. Estamos em Isaías, capítulo 60, Isaías 60, 21. Então todo o teu povo será justo. Olha só, é uma profecia. Todo o teu povo será justo, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então deixa eu só frisar mais uma vez. As 70 semanas, o cronograma das 70 semanas está ligado ao povo de Israel. Mas o que Deus está prometendo, claro que inclui todos os povos. Eu até vou voltar aqui no início do capítulo 60 de Isaías, para mostrar como é aquele propósito de Deus que vemos em todo o Antigo Testamento, mudou no Novo, sim, porque Deus incluiu os gentios, e Israel saiu fora do propósito de Deus, mas o propósito de Deus para Israel vai voltar no final. Por quê? Não porque Deus vai fazer uma coisa só com Israel, mas ele vai fazer a partir de Israel. Olha o que fala no início do capítulo 60, versículo 1. Levanta-te e resplandece,
Israel, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Então essa é a ideia de que na volta de Jesus, Israel vai ser a primeira nação a aceitar plenamente o seu rei, o seu Messias, mas o plano de Deus, e nós vamos fazer parte disso também, o plano de Deus é que todas as nações venham para a luz que Deus vai trazer a partir de Israel. Então, agora nós vamos para Isaías 53, todo mundo conhece esse capítulo, né? Isaías 53, e vamos falar, tudo aqui eu estou pegando nos profetas. Como Isaías foi um dos grandes profetas dessa parte de restauração, tem muitas e muitas profecias, mais do que nos outros profetas. Isaías tem uma parcela bem maior de profecias que falam da restauração. O tempo de Jeremias e Ezequiel, eles tiveram que falar muito sobre a transgressão, sobre o juízo de Deus. Isaías tem muitas passagens que falam sobre esse período final da restauração, da glória de Deus sobre o seu povo. Mas aqui queremos lembrar o que Isaías profetizou sobre expiação. Então nós estamos vendo vários textos que falam, realmente Deus está prometendo para a nação de Israel, como nação, que eles vão entrar eles vão ter a transgressão totalmente eliminada, eles vão ser purificados, eles vão viver em santidade e eles vão ter os pecados expiados. E aqui é o grande capítulo, aqui explica melhor do que qualquer texto no Novo Testamento. É um capítulo tremendo, né? Que ele fala a respeito... Versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor para tirar o povo do Egito, para mover grandes coisas, eu estou crendo, eu gostaria muito de poder ver com meus olhos, mas eu estou crendo, estou colocando a minha confiança nessas promessas de Deus, que Deus vai levantar uma igreja, que Deus vai levantar o povo de Israel, que Deus vai cumprir o que Ele falou por meio de Gabriel para Daniel. Eu estou crendo que o braço do Senhor vai se manifestar e assim como Ele tirou um povo do Egito, Ele vai nos tirar desse atoleiro que nós estamos, em pecado, em permanecer na infidelidade, tantas coisas que tem, tanto na igreja quanto no povo de Israel. Deus vai mudar isso. E ele fala assim, como que isso vai acontecer? E aqui ele fala do Messias, versículo 2, ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Então, veja bem, Jesus surgiu de desolação total. No tempo de Jesus não tinha possibilidade, Roma estava dominando, não tinha uma nação praticando justiça, estava tudo naquela situação de pecado, de infidelidade, e ele foi subindo como renovo, como um brotinho, se você já viu fotos, às vezes no meio de um deserto sai um brotinho, uma vida, uma flor, uma planta nascendo, verdinho. Ele sai de onde não tem possibilidade. Então, quando a gente olha para nós mesmos, quando nós olhamos para nós, para a igreja, para uma igreja cheia de escândalos, cheia de alianças erradas com o mundo, alianças erradas com o governo, alianças erradas com o sistema, tanta coisa de falha, tanta mentira, tanta iniquidade que nós vemos na sociedade e na igreja. A igreja não está diferente do mundo. Quando você vê a corrupção no mundo, você olha para a igreja e está lá também.
Quando você vê pessoas, pecados terríveis de corrupção, de infidelidades no casamento, de pecados sexuais, de ambição, de coisas, de ter outros deuses, tudo que você vê no mundo, você vê na igreja. Mas vai nascer, assim como nasceu de Jesus, a própria encarnação de Jesus aponta para uma encarnação que vai acontecer dentro da gente e dentro da nação de Israel. Então ele foi subindo como um renovo, como a raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Então, se você vê uma igreja bonita, próspera, ganhando muito status com o mundo, deve ter alguma coisa errada. Porque assim como a encarnação de Jesus não foi atraente para o mundo, a encarnação na igreja também não vai ser atraente. Ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então aqui os versículos 4 e 5 vai mostrar como o pecado foi expiado, porque verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós usamos isso para cura física e pode ser usada para isso, mas Deus prometeu sarar a nossa iniquidade. Ele prometeu sarar a nossa natureza pecaminosa. Ele prometeu, e eu queria falar assim, claro que o único que fez isso, que assumiu, que expiou as iniquidades foi Jesus, mas eu queria mostrar como os servos de Deus, eles entravam nesse mesmo espírito. Daniel estava assumindo sobre si o pecado da nação dele. Ele falou, nós pecamos, estou confessando os meus pecados. Então a igreja, a geração de Daniel, nos tempos atuais, nos tempos do fim, a geração de Daniel também vai entrar nesse espírito de participar, como Paulo orou pelo povo de Israel, dizendo, Deus, eu poderia desejar que o meu nome fosse tirado, mas Deus, cura teu povo, traz os galhos naturais da oliveira de volta para a oliveira. Então, nós entramos nesse mesmo espírito de intercessão, de sentir o encargo de Deus, e isso vai trazer a expiação da iniquidade. Versículo 11, eu vou pular aqui por causa de tempo. Ele, Jesus, verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Eu ousaria dizer que ele não está satisfeito agora. Ele não está satisfeito, mas ele verá o trabalho, o parto, as dores de parto e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos e as iniquidades deles levará sobre si. Então, essa é a profecia da expiação. E olha só como, agora aplicando especificamente para Israel, vamos para Zacarias capítulo 13. Eu quero que vocês vejam como a profecia fala a respeito de como isso vai acontecer. Como isso vai acontecer? Nós não sabemos exatamente de que forma. Tem várias profecias e as coisas assim não são muito claras de tempo, de momento em que exatamente como isso vai acontecer. Mas Zacarias 12, vamos começar com Zacarias 12, versículo 10. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém,
derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem trespassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Então, o profeta Zacarias estava vendo uma parte dessa profecia das 70 semanas em que a transgressão vai ser purificada. O povo de Israel, e isso Deus vai trazer primeiro para Israel como nação, para que isso alcance outras nações. Pulando então para capítulo, é uma sequência, né? Mas vamos para capítulo 13, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado. Haverá uma fonte aberta contra o pecado, quer dizer, para purificar o pecado, contra a impureza. Naquele dia tirarei da terra o nome dos ídolos. Não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Então, infelizmente, profetas, só uma palavrinha de alerta, muitos profetas, eu não estou encorajando ninguém a ficar acusando nem apontando o dedo para ninguém, mas eu só estou dizendo assim que existem muitas profecias que parece que nos firmam ainda mais o nosso caminho errado. Foi o que aconteceu com Jeremias. E ele está dizendo, eu vou tirar, nessa purificação, eu vou tirar os profetas falsos, porque tem muitos profetas que parece que reforçam as nossas ideias erradas, reforçam ideologias, reforçam mentiras, reforçam enganos. Então, que Deus purifique o pecado, que Deus purifique a mentira, de toda mentira, que Deus nos purifique, né, do espírito da impureza. Zacarias 13, 2. Ok. Vamos voltar para... Tem muitos textos aqui, mas nós não vamos ter tempo para ver. Mas Isaías 11, sobre justiça eterna. Eu quero que vocês vejam uma profecia linda, que acho que eu, pelo menos, é uma das minhas favoritas. Quando eu penso naquilo que Deus vai fazer, também não vou poder ler tudo que está aqui, mas Deus tinha dado para Isaías, no capítulo 6, e mesmo no capítulo 10 de Isaías, Deus deu a Isaías uma visão de como viria um tempo de juízo, e a árvore, né, o tronco de Davi seria cortado. Mas aqui ele fala de restauração. Isaías 11:1, do tronco de Jessé brotará um rebento. Então, depois de Deus passar juízo, depois de cortar, né, a árvore e deixar só no tronco, do tronco de Jessé brotará um rebento, de suas raízes um renovo frutificará, sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Versículo 3 fala sobre como ele não vai julgar segundo a vista dos olhos. Versículo 4, ele vai julgar com justiça os pobres. A grande paixão de Deus são as pessoas oprimidas, são as pessoas pobres. Virá alguém que vai julgar. Quando fala de justiça eterna, eu não posso ler, mas se você estiver anotando ou guardando os textos, Jeremias 23:5 fala a respeito do Senhor nossa justiça. Essa eliminação do pecado, essa justiça eterna que fala nesses propósitos das 70 semanas, essas coisas não vão acontecer sem o Messias. O Messias teria que vir a primeira vez, ele veio, mas ele terá que vir a segunda vez. Nós não vamos atingir isso. Deus vai fazer algo em preparação, tem muita coisa que precisa acontecer, nós não sabemos distinguir exatamente como vai ser tudo isso, mas nós sabemos que essas 70 semanas estão intimamente ligadas à primeira e à segunda vinda de Jesus, porque só com ele vai ter justiça eterna, só ele julgará com justiça.
Versículo 5, a justiça será o cinto dos seus lombos. E aí vem, o que eu queria chamar a atenção aqui também, é que vem essa descrição maravilhosa de como, quando Jesus vier, né, e restaurar esse tronco de Davi que está cortado há tantos anos, não tem descendente de Davi no trono, faz, né, mais de 2000 anos que não tem. Na verdade, desde o tempo do cativeiro, nunca mais teve um descendente de Davi no trono. Então Jesus vai voltar, ele vai sentar no trono, ele vai trazer justiça. Tantos versículos, tantos lugares. Já falei Jeremias 23:5, Jeremias 33:15 também. Falam da justiça que vem quando o Messias vier. Então, aí vai acontecer o seguinte: não só todas as pessoas vão fazer justiça, olha o que vai acontecer com a criação. Eu fico apaixonado por isso aqui. Versículo 6, Isaías 11:6. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro e o filho de leão e animal cevado viverão juntos, um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, o leão comerá palha como o boi. Deus vai ter que fazer uma mudança no sistema digestivo desses animais, que eles não vão mais comer carne. Versículo 8, brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Versículo 9, olha só, não se fará mal. O que ele está dizendo? Nem animais vão fazer mal, nem animais, e muito menos pessoas. Não se fará mal, nem dano algum, ninguém vai prejudicar. Não vai ter mais injustiça, não vai ter mais opressão, não vai ter mais exploração, não vai ter mais corrupção, não vai ter mais injustiça em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, essa é a visão da justiça eterna. Essa é a visão de que Jesus vai trazer. E 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Por que só o povo de Israel? Não, nós fazemos parte também, porque Deus tem uma casa espiritual, Deus tem um povo, mas tem algo que vai acontecer com a casa de Israel, porque Jesus vai reinar a partir da cidade santa de Daniel, nas palavras de Gabriel. Era a cidade santa dele, ok? Terminando rapidamente, selar a visão e a profecia. Acho que nós não vamos ter tempo, talvez a gente possa ler mais isso mais na frente, mas eu vou citar os versículos. Atos 3:21 fala do tempo da restauração de todas as coisas das quais os profetas falavam. Então, essa selar a profecia, e eu queria citar também Apocalipse 10, que fala que no tempo da trombeta, do sétimo anjo, sétima trombeta, o mistério de Deus, todo o plano de Deus se cumprirá. E o ungir o Santo dos Santos nós vamos ter que ler em outra ocasião, que eu queria só dar uma passada rápida, provavelmente na aula que vem eu vou ter que ir um pouquinho mais, mas eu só queria assim completar essa aula falando sobre essa visão ampliada que Deus deu através de Gabriel para Daniel. Então, como que essa visão relativamente pequena de Daniel era uma visão correta, Daniel tinha uma visão do plano de Deus, mas Deus ampliou. Então, olha só como isso é maravilhoso. Os 70 anos de cativeiro não iam resolver toda essa questão. Então, ele tinha que ter 70 semanas, 490 anos. Daniel estava pedindo que Deus perdoasse os pecados que causaram o cativeiro, mas Gabriel deu uma visão de colocar um fim aos pecados, não só perdoar alguns pecados específicos, mas dar fim, não vai ter mais pecado. Daniel estava orando para que acabasse o exílio, e Gabriel falou com ele sobre uma restauração completa.
Eu estou querendo só mostrar como uma visão limitada se ampliou, e isso pode acontecer conosco. Nós temos que começar estudando, entendendo o plano de Deus na medida que o Senhor nos mostra, mas Deus quer ampliar. O plano de Deus é muito maior do que a gente imagina. Daniel pediu para desviar a ira de Deus. Deus, desvia a tua ira. Mas Gabriel falou assim, mas tem uma solução para isso, os pecados são perdoados, são expiados. Essa expiação dos pecados significa não tem mais maldição. Isso fala em Apocalipse 22, não tem mais. O que é maldição? É a consequência dos pecados, que eu já expliquei, né? O que acontece com o criminoso, mesmo que ele nunca mais peque, ele tem que pagar o pecado que ele já cometeu. Então, acabou, né? Não é só desviar temporariamente a ira de Deus, mas é fazer a expiação, acabou, não tem mais consequência. Daniel falou na oração que só Deus era justo. O povo estava sempre pecando, sempre pecando. Gabriel falou assim, não, a justiça eterna virá e todos serão justos de verdade. Daniel falou assim, Deus, olha para o teu santuário, olha para que seja restaurado, e nós não falamos sobre isso ainda, mas é a unção dos santos, eu citei no início, a unção dos santos é Deus vir e habitar para sempre. E Daniel pediu para cumprir uma profecia de Jeremias, e Gabriel falou assim, eu estou falando sobre algo que vai cumprir todas as profecias. Então isso aqui é só um vislumbre, né, um panorama de como a oração de Daniel, ela tinha, e sempre é assim, a nossa visão é pequenininha, mas quando nós começamos a orar, tudo isso aqui que Daniel estava orando, estava dentro do plano de Deus, mas Deus falou assim, eu vou enviar Gabriel para dar entendimento. Entendimento é entender o plano de Deus, esse é o entendimento. O entendimento nos dá uma visão do que Deus realmente quer fazer. Eu quero que Deus salve a minha família, isso faz parte. Mas Deus tem um plano maior ainda, e nós temos que ter uma visão mais ampla. Nós precisamos começar a orar dentro do propósito de Deus, mas crendo que Ele vai nos dar uma visão muito mais ampla. Senhor, nós queremos ter o coração de Daniel, nós queremos começar onde nós estamos. Claro que nós não temos ainda essa amplitude de visão, mas isso nos traz um senso de assombro, um senso de reverência a Ti, porque o Senhor tem algo muito maior. E o Senhor mostrou um pouquinho disso para Daniel. E nós estamos vivendo já no final desse período. Nós precisamos ter o coração de Daniel, nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor quer fazer no Teu plano de redenção, para que o Senhor possa ampliar nossa visão. Então, Senhor, vivifique a Tua palavra para nós, para que nós possamos orar segundo a Tua vontade, para que nós possamos orar com amplitude, para realmente entender o Teu propósito e orar mais ainda de acordo com a Tua vontade. Queremos ser pessoas muito amadas, como Daniel foi. Amadas porque nós amamos o que o Senhor ama, amadas porque nós nos interessamos pelo Teu propósito, pelo Teu coração, pelo Teu encargo. Senhor, olha para a Tua igreja, olha para a nação de Israel, olha para a cidade de Jerusalém, olha para o lugar onde o Senhor vai descer para reinar e governar sobre o mundo e trazer justiça. Olha, Senhor, e coloca no nosso coração essa paixão. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.